Olá, pessoal. Boa tarde. Nesse dia 7 de setembro de 2020, data que se comemora o Dia da Pátria, o Dia da Independência do Brasil. Uma data muito especial, do qual eu estou aqui com os meus convidados. Põe na tela os meus convidados aí. O Chico, o Sérgio Gentil e o Daniel Tersini, que gentilmente se propuseram a gente fazer esse bate-papo nesse feriado do Dia da Independência do Brasil. 7 de setembro de 1822, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal, se constituindo como uma nação independente, formalmente, embora sobre uma monarquia dos ricos, né? Talvez a gente se trazer isso na questão atual, a gente vai perceber que a gente ainda tem um pouco de monarquia dos ricos ainda. Naquela época, do rei de Portugal. No final do século XIX, nos constituímos como uma nação independente, uma república. Aí sim nós nos constituímos como uma república, a república que nós conhecemos até hoje, que foi, naquele momento, no final do século XIX, um passo muito importante. Porém, somente após a década de 80, isso aí já muita gente viveu, né? Após várias experiências de governos ditadores, após o movimento de diretas já, nos livramos de governos ditatórios, especialmente naquele momento das diretas já do governo militares. 7 de setembro representa esses avanços formais. É sempre um passo à frente rumo à democracia e à nossa soberania. Um fato importante sobre a nossa soberania foi a descoberta do pré-sal em 2006, que possibilitou royalties para saúde e educação. Royalties que permitiu com que o jovem brasileiro, principalmente de baixa renda, pudesse estudar em outro país, puderam ter acesso à universidade através do SISU, Ciências Sem Fronteiras e tudo mais. E é isso que a gente vem hoje conversar, essa questão da inclusão social da nossa democracia e rumo à soberania, para que todos os brasileiros estejam inseridos no papel de cidadão brasileiro, no papel do Estado, para que todos possam viver com dignidade. Nós pudemos acompanhar, com essa questão da pandemia, alguns setores tiveram sérios problemas com a questão da pandemia, especialmente do pessoal da arte e da cultura. Esses, sim, foram os primeiros a parar e serão os últimos a retornar. É o setor que mais sofre, porque não tem opção. O artista, apesar que de médico e artista todo mundo tem um pouco, mas realmente o artista, esse foi o primeiro que parou. Ele não teve como apresentar sua arte. E mesmo após a descoberta da vacina, é assim que eu espero que sejamos cautelosos com a volta da aglomeração da população, somente a partir daí que haverá, sim, para que as pessoas possam voltar a se aglomerar. Então, é um setor que sofre muito. Para conversar sobre isso, eu trouxe o Chico e o Daniel Tersini. Vamos lá, pessoal, façam suas apresentações. Quem é o Chico? Vamos começar pelo Chico. Pessoal, boa tarde, eu sou o Chico, é um apelido que eu tenho aí já desde sempre. Meu nome é Sérgio Gentil, eu sou formado em Ciências Sociais, eu leciono as matérias de humanas, Sociologia, História e Filosofia, rede pública e rede privada de ensino, e eu tenho tido bandas já há mais de uma década. Nesse momento eu sou vocalista da banda Mova, uma banda de rock aqui de Jaboticabal. Daniel Tersini. Bom, boa tarde Chico, Sarge. Quero agradecer o convite, parabenizar, viu, Sarge, você por essa iniciativa, por a gente tratar desse tema tão importante, né, como você já destacou aí para o setor cultural de todo o país, em especial aqui para o público de Jaboticabal, inclusive, né, que vai ser beneficiado também com as ações da Lei Aldir Blanc. E é muito importante ter pessoas como você, Sarge,
se colocando aí como pré-candidato a vereador e também já destacando em sua plataforma as causas do setor cultural. Então, eu como trabalhador, advogado que atua na área da cultura, eu quero te parabenizar e fico muito feliz por você tá fazendo essa live de hoje, onde a gente vai ter oportunidade de informar um pouco todos aí sobre as ações previstas na Lei Aldir Blanc. Muito obrigado e parabéns, desde já. Bom, e é sobre isso que nós vamos conversar, né? O setor que foi fortemente agredido, para isso nós temos a larga experiência do Daniel Tercini, e a gente pode começar, Daniel, de imediato com algumas perguntas, né? Que o Daniel vai respondendo, depois o Chico também faz algumas. A primeira pergunta, Daniel, que eu quero fazer por exemplo, a questão de projeto. Quem é que tem direito? Ou a gente podia começar um pouco antes, né? Qual o prazo dos estados e municípios utilizarem esse recurso? Porque o recurso vai vir. Jabuticabal está contemplado, se não me engano, com R$557 mil. A partir de quando os estados e municípios poderão utilizar esse recurso? Bom, começar com um pequeno histórico, né, Sarge e Chico? Sim. Como você disse, o setor cultural é um setor dos mais atingidos aí desde o início do isolamento social, da pandemia. Eu trouxe até alguns dados aqui, Sarge, se você me permite destacar. A FGV, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e com o SEBRAE, realizou uma pesquisa agora entre maio e junho, e essa pesquisa aponta que no Brasil o setor cultural corresponde a 2,64% do Produto Interno Bruto, do PIB, e é responsável por 4,9 milhões de postos de trabalho, né? Em São Paulo, essa participação é ainda maior em relação ao PIB, é de 3,9%, né? E nós temos aqui no estado de São Paulo, ao todo, cerca de 1,5 milhão de empregados no setor cultural. A pesquisa também aponta que 88,6% dos entrevistados afirmaram ter registrado queda de faturamento, né, em suas receitas. 63,4% contaram que não é possível realizar atividades enquanto perdurarem as medidas que vetam o contato físico. 50% tiveram projetos suspensos, 42% cancelados, projetos cancelados, e com relação à captação de recursos, 38% informaram ter perdido patrocínios obtidos durante o início antes do início da crise. Em 2020, o PIB do setor da cultura será de 129,9 bilhões, uma redução de 31,8% em relação a 2019. Para o próximo ano, a previsão é de um fechamento de 181,9 bilhões. No biênio 2020-2021, a economia criativa da cultura registrará uma perda de 69,2 bilhões de reais. Então, é dentro desse cenário de crise que atingiu fortemente o setor cultural, que iniciou-se uma grande mobilização em todo o Brasil, envolvendo os trabalhadores da cultura, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, envolvendo parlamentares que são comprometidos com as causas da cultura, né? Então, nós tivemos lá em março já, quando iniciou-se a pandemia, alguns deputados que propuseram projetos de lei no sentido de atender de forma emergencial o setor da cultura. Um primeiro projeto foi de autoria da deputada Benedita da Silva, e aí a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
e depois teve também outros deputados que apresentaram projetos também no mesmo sentido. Por iniciativa, então, da Câmara dos Deputados, esses projetos eles foram resumidos em um único projeto, né, que foi o projeto de lei 1075 de 2020, relatado, então, pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB, também do Rio de Janeiro. E esse projeto de lei teve a contribuição de pessoas aí do Brasil todo, foi realizado conferências em âmbito nacional, nos estados, nos municípios, todo mundo colaborou no sentido de criar mecanismos aí para fazer com que o recurso chegasse na ponta nos trabalhadores. Esse recurso da Lei Aldir Blanc, que é cerca de 3 bilhões de reais, ele é um recurso que estava parado lá no sistema, no Fundo Nacional de Cultura, né? Não é um recurso que o governo está tirando de um outro setor tal para contemplar essas ações da Lei Aldir Blanc. Então, é um dinheiro que estava sendo acumulado aí ao longo dos últimos anos, né, desde os governos do PT, que criaram o Fundo Nacional de Cultura, e aí esse projeto foi votado assim com urgência, né, na Câmara, devido a essa grande mobilização do setor. Teve um único partido que votou contra, o Partido Novo, do Amoedo, que entendeu que essa lei seria um privilégio para o setor da cultura, né, em detrimento de outros setores, e aprovado pela Câmara, ele foi para o Senado e também foi aprovado por unanimidade por todos os senadores. Então, foi publicado no dia 30 de junho, agora, e a regulamentação, o decreto presidencial que regulamentou a lei saiu agora no dia 17 de agosto. E ainda depende de uma certa regulamentação nos municípios, tá? Para a implementação de algumas das ações. Os municípios já estão se cadastrando, preenchendo os dados lá na plataforma Mais Brasil, que é o sistema que vai fazer toda a operacionalização do recurso para transferência para os estados e para os municípios. E a previsão que o repasse aconteça agora, em setembro, tá, Sarge? E eu prometi para você que traria uma informação de bastidores aqui, em primeira mão, na nossa live, e eu quero destacar que o governo do estado de São Paulo, que vai receber cerca de 260 e tantos milhões, né, da Lei Aldir Blanc, o governo vai lançar agora no dia 15, 25 editais, tá? 25 linhas de editais do governo do estado de São Paulo para contemplar tanto pessoas físicas, grupos, sem CNPJ, e também entidades e empresas da área da cultura, já com esses recursos da Lei Aldir Blanc. Tá? E aí os municípios também estão se preparando para publicarem os seus editais e fazer com que as ações sejam implementadas o mais rápido possível. Lembrando que essas ações, elas têm que acontecer agora durante o estado de calamidade pública, a vigência do estado de calamidade pública que se encerra no final do ano. E o município e o estado que não implementar essas ações, que depois a gente vai destacar aqui ação por ação prevista na lei, quem não executar esses recursos, não implementar essas ações, o recurso ele volta automaticamente para a conta única do Tesouro Nacional. Então a gente perde o recurso que é da área da cultura e ele volta lá para o Paulo Guedes usar onde ele quiser. Tá? Não dá, né? Daniel, a sua explanação praticamente deixou tudo muito claro. Isso é importante, ser objetivo e direto. Só restou uma dúvida, né, que eu vou colocar. Teu som está um pouquinho ruim para mim, não sei se para o Chico. Tá também, tá um pouco ruim. Tá ruim, mas
Para o pessoal, eu acho que em casa deve estar bem. O pessoal já mandou um recado aqui que o som não está bom. Não está bom é a cor. A cor da imagem. Está distorcendo um pouco. Mas é isso. É a primeira vez que a gente faz isso, a gente usa a experiência que a gente tem. E ficou uma questão, né? Que depois, se o Chico quiser fazer alguma intervenção, mas quem é que pode solicitar essa ajuda, Daniel? Por exemplo, a gente, quando fala assim, a gente imagina que a Secretaria de Cultura, que é a pasta da Secretaria de Cultura do município, tem os seus, tem um pessoal da área artística cadastrada. Não é bem isso que a gente vê em muitas cidades. Jabuticabal não é diferente, provavelmente. E isso dificulta, então, a distribuição correta dessa renda. Porque, como o nome já diz, é uma renda emergencial, para chegar exatamente naquela pessoa que depende desse recurso, que não tinha uma outra atividade. Vou dar um exemplo, só para você ter uma ideia, Daniel. Aquele pessoal que faz apresentação em igreja, que sempre arrecada alguma coisa para ir numa cidade ou outra, fazer apresentações, dentro da igreja isso é muito comum. Porque quando a gente fala da área artística, você imagina, assim, aquele cantor em cima do palco, por isso que eu trouxe o Chico aqui, mas também é aquele artista de rua, talvez, que faz apresentação pública e tudo mais. Não, o artista ele tem uma situação bem mais ampla, né? A gente pode colocar, por exemplo, essa questão dos evangélicos, que no momento pararam com as suas apresentações, e a gente sabe muito bem que aquele setor comprar equipamento, fazer apresentações, as suas viagens e tudo mais. E aí fica uma dúvida, né? Como é que eu tenho acesso a esse projeto? Quem é que tem direito? É só por firma legalizada? Tem que estar registrado lá na Secretaria de Cultura? Ou não? Ou ele tem que estar... ele pode entrar com o seu próprio CPF? Quer dizer, a gente vai dar uma mapeada agora, Daniel. Quem é que pode ter acesso a esse recurso? Bom, vamos lá. Vamos resumir, então, quais são as ações, Sarge e Chico, que a Lei Aldir Blanc ela prevê. Então, são basicamente 3 principais ações, tá? Essas ações elas estão descritas lá no artigo 2º da Lei Aldir Blanc. O item 1, o inciso 1 do artigo 2º, ele prevê que o recurso tem que ser utilizado para renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, é praticamente aquela renda, igual teve agora a renda emergencial geral, né, para os trabalhadores em geral do Brasil, parte desse recurso da Lei Aldir Blanc, dos 3 bilhões de reais que serão distribuídos para os estados e para os municípios, deverão ser utilizados para essa renda emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Os requisitos para o recebimento dessa renda emergencial é praticamente os mesmos requisitos daquela renda geral, né? Com algumas ressalvas, assim, quem já recebeu a renda geral não poderá receber essa renda emergencial da cultura, tá? E, além disso, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, eles têm que comprovarem que desenvolveram atividades artísticas, culturais, nos últimos 24 meses da publicação da lei. Então, além daquelas regras gerais que já tem previstas lá na lei geral, tem também que comprovar esses 24 meses de trabalho. Então, essa é uma linha de ação da Lei Aldir Blanc, a renda emergencial de R$600, retroativo, tá? A partir da publicação da lei. Aliás, a partir de 1º de junho, os trabalhadores têm o direito dos R$600, e a lei prevê também que as parcelas serão prorrogadas conforme a renda geral emergencial também seja prorrogada. Então, nós já tivemos uma prorrogação inicialmente eram 3 parcelas de 600, depois mais 2 de 600,
e agora provavelmente vai ser estendido até o final do ano, com parcelas de R$300, né? E então os trabalhadores da cultura, eles receberão retroativamente as parcelas a partir de 1º de junho, e quem vai cuidar dessa ação, em específico, é o governo do estado. Não são as prefeituras que atenderão, que colocarão recurso nessa ação da renda emergencial. Então, isso ficou por competência dos governos dos estados. Aí o governo do estado de São Paulo vai lançar uma plataforma onde, provavelmente também no dia 15 agora, de setembro, onde os trabalhadores da cultura que tenham direito, que atendam os requisitos da lei, eles possam se cadastrar e pleitear aí essa renda emergencial dos R$600 mensais, tá? Então essa é uma das ações. A outra ação, a segunda ação da Lei Aldir Blanc, é um subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. E aqui essa renda, esse subsídio mensal de 3 a 10 mil reais, ele tem que ter os critérios aí estabelecidos pelas prefeituras, né, estabelecer os critérios dos espaços culturais que receberão 3 e dos que receberão 4, 5, até 10 mil reais, né? A lei, ela jogou para o município estabelecer esses critérios de acordo com a realidade local. Esses espaços culturais, a lei elenca também o que compreende esses espaços culturais. Inclusive, Sarge, não se trata apenas de pessoas jurídicas, tá, que têm direito a receber o subsídio de espaços culturais, porque a gente tem também grupos, por exemplo, de teatro de rua, dança de rua, que são considerados espaços culturais, mas que se apresentam em locais públicos, não tem necessariamente uma sede, e não tem necessariamente um CNPJ. Então, esse grupo ele pode pleitear o recurso do subsídio mensal de espaço cultural através de um representante, né? E a lei prevê lá que há necessidade desse espaço cultural se cadastrar, né? Tem uma série de cadastros que possibilita com que esse espaço cultural ou a empresa cultural faça a solicitação desse subsídio mensal. O subsídio mensal ele é de 3 a 10 mil, e a lei não destaca assim, quantas parcelas que serão pagas. Então, cada município, que nem Jaboticabal, vai receber lá 540 e tantos mil reais. O inciso 1, que é a renda emergencial, é de competência do governo do estado. Então, esses 540 e tantos mil, eles serão utilizados obrigatoriamente no inciso 2 e 3. No mínimo, 20% no inciso 3, que são os editais, né? Então, o inciso 1 é a renda emergencial dos R$600 para os trabalhadores da cultura. O inciso 2, o subsídio mensal de 3 a 10 mil para os espaços culturais e para as empresas. A gente tem que destacar aqui também que as empresas podem receber também. Então, a gente tem, por exemplo, empresa aí, escola de dança, tem essas empresas que fazem a produção de eventos, que nem lá, a gente tem em Jaboticabal a festa da Cora Coralina, a festa do quitute, lá em homenagem à Cora Coralina. Tem uma série de empresas que trabalham lá na festa, que foram prejudicadas, que não estão trabalhando, que fazem alocação de som, de iluminação. Você tem os técnicos de sons, tem o técnico de iluminação. Todo esse pessoal está parado, tá? As empresas estão quebrando, né? Porque está todo mundo parado. Então, essas empresas também fazem jus ao direito de receber esse subsídio mensal
de 3 a 10 mil reais, né? E aí a prefeitura vai estabelecer esses critérios, vai estabelecer o local para que esses espaços, as empresas, cooperativas se cadastrem, né, para pleitear esse recurso, enfim. Então, essa é a segunda principal ação da Lei Aldir Blanc. E a terceira e última, prevista no inciso 3 do artigo 2º, o texto diz o seguinte, que os municípios e também os governos estaduais lançarão editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Então, eu disse aqui já que no dia 15, informação de bastidores, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo vai lançar 25 linhas de editais para contemplar esse inciso 3, tá? E aí são editais em diversas áreas, contemplando todos os segmentos da cultura, editais para que artistas desenvolvam lives, e pode ser live musical, pode ser a pessoa que é um professor de música, ele pode fazer uma live ensinando algum método, o cara que é do artesanato, ele pode dar uma oficina de artesanato e transmitir pela internet, o grupo de teatro pode fazer alguma apresentação, uma intervenção, o contador de história pode fazer uma live de contação de história, enfim, a lei, ela prevê que todo o segmento da cultura, você citou o pessoal da linha gospel, né, das igrejas, esse pessoal também vai poder participar, vai poder fazer live musical, ou uma apresentação de teatro, que a gente sabe que as igrejas desenvolvem trabalho nesse sentido também. Então, nada impede que eles participem também, tá? Enfim, todos os setores estarão contemplados nesses editais, dessas chamadas públicas, para recebimento de prêmios, para recebimento de subsídios para os espaços culturais. Há algumas vedações, por exemplo, a prefeitura não pode usar o dinheiro para investir nos próprios municipais, não pode usar o dinheiro para reformar a cadeira do teatro, não pode, tem que ser recurso próprio, não pode usar o recurso da lei, não pode usar o recurso da lei para comprar um carro para o departamento de cultura. Você faça suas considerações, eu acho que você nunca... Eu estou com problema de conexão aqui, Daniel. Estou caindo, eu estou realmente com problema de conexão aqui, mas, Chico, faça você as suas considerações, as surpresas que o Daniel nos trouxe, né? E só para lembrar, o Daniel faz parte da GECIP, parte do consórcio intermunicipal Culturando, tem muito conhecimento dessa área. Eu diria o seguinte, nós estamos conversando não só com o mestre do assunto, mas com o verdadeiro doutor do assunto, sobre essa questão de captação de recursos, de projetos, de amparo à questão dos artistas regionais, através de eventos, através de uma série de coisas. O Chico estava curioso para saber a experiência do Daniel, está um pouco emocionado. Chico, conta um pouco sua experiência aí, o que falta nessa área. A gente pode sair um pouquinho, inclusive, dessa questão desse benefício emergencial, né? Como o nome diz, é um benefício emergencial, mas a vida é que segue. Ainda bem que havia esse fundo, Daniel, e a forma com que foi apresentado esse fundo, ninguém está questionando. As pessoas acham correto que se use o fundo nesse momento, principalmente nessa questão do jeito que está sendo utilizado. Vamos lá, Chico.
Antes de mais nada, eu queria dizer que bastante esclarecedora a fala do Daniel. Eu estou aqui anotando, eu vim com essa intenção mesmo de saber como funciona, e muito, muito bem explicado, né, Daniel? Assim, vou até recapitular alguma coisa, você me corrija, né? Você falou aí que a lei, ela vem com 3 incisos. O primeiro tem a ver com a questão do auxílio emergencial profissional da área artística, né, nos moldes desse auxílio emergencial que está vigorando, né, e aí cabe ao Estado fazer esse pagamento, é isso, né, Daniel? Isso mesmo. Legal isso, e você disse também que aquele que já recebeu o auxílio padrão acaba não recebendo o auxílio específico para a área artística, pois já foi contemplado com alguma renda nesse período. O inciso segundo tem a ver com o subsídio mensal para os espaços físicos de cultura, né? E você disse que esse fica a cargo do município. Fica a cargo do município. Repassar a verba que tem. Isso. O decreto que regulamentou a lei, ele definiu a competência dos estados e a competência dos municípios. Então, os estados ficam com o inciso 1, que é a renda emergencial, e também com o inciso 3, no mínimo 20% para o inciso 3. E os municípios ficam com o inciso 2, do subsídio mensal, e também com o inciso 3 dos editais, das linhas de editais. E pelo que eu entendi, no caso das linhas de editais, elas vão contemplar diversas áreas, né? Desde projetos, desde que o artista queira desenvolver um projeto que ele vai retornar de maneira gratuita para a comunidade, ele pode se candidatar a algum desses editais que vão sair a partir do dia 15, né? É isso? Ele pode. Existem várias linhas de editais que são possíveis aí para os municípios publicarem, tá? Agora, recentemente, o consórcio intermunicipal Culturando, que eu trabalho, a gente fez uma capacitação que ela ainda está em andamento. E aí a gente tem hoje consorciados 9 municípios, inclusive Jaboticabal também é um município consorciado. Só que a gente decidiu estender a participação para outros municípios que não são consorciados. E a gente teve a participação de cerca de 100 municípios, alguns fora do estado de São Paulo também. E aí a gente teve já 7 encontros nessa capacitação, inclusive com a participação de pessoas como o ator, ex-presidente da Funarte, o Sérgio Mamberti. Nós tivemos a participação da Ana Clarissa, que é da Confederação Nacional de Municípios, o secretário de Estado da Cultura, o Sérgio Saleitão, participou com a gente também, e a gente teve na equipe fixa, além da Secretaria Executiva do Consórcio, a participação do professor Nuno Coelho, que é professor da Faculdade de Direito da USP, e também do Américo Córdula, que foi secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, nos governos Lula e Dilma. E a gente desenvolveu uma série de modelos de documentos para os municípios desenvolverem as suas ações da Lei Aldir Blanc. Inclusive, a gente criou um modelo de decreto que cria o grupo de trabalho com a participação da sociedade civil, contemplando segmentos da cultura dos municípios, para que ninguém fique de fora, né, dos editais. A gente desenvolveu minutas de editais, né, por exemplo, a gente fez lá um modelo de edital de prêmio por reconhecimento, para premiar pessoas, grupos e entidades que tenham desenvolvido um trabalho de reconhecimento, um trabalho de relevância para a sociedade, né, local. Então, ele é um edital que ele reconhece a importância daquela pessoa, daquele grupo ou daquela entidade, e ele premia aquela pessoa, grupo ou entidade por reconhecimento. A gente desenvolveu também editais que vai contemplar aí essas apresentações que serão disponibilizadas ou transmitidas na internet, que acho que é o que vai pegar mais, todo mundo vai poder participar. Mas tem uma série de outras linhas também. Tem algumas questões assim mais técnicas do ponto de vista jurídico, Chico e Sarge. Por exemplo, a lei prevê a possibilidade de editais de fomento, tal, mas isso demanda, por exemplo, a realização de convênio entre a prefeitura e a entidade,
é uma coisa mais burocrática, mais demorada, tem que ter prestação de contas depois. Então, a dica que a gente está dando para as prefeituras é que eles desenvolvam os editais de prêmios, porque é algo mais simples, né? Eu vou selecionar aqui a proposta de uma live, a pessoa desenvolveu a live, entregou o vídeo, o link que a live foi disponibilizada, e ela recebe o prêmio, sem maiores burocracias, né? Porque a gente tem essa urgência, a gente já está em setembro, o recurso tem que ser executado até o final de dezembro. O pessoal da cultura está sem dinheiro, está todo mundo quebrando. Então, é uma dica que a gente tem dado, de trabalhar as linhas de editais mais simplificadas, para facilitar que as pessoas se inscrevam, né, para que não tenha burocracia depois de prestação de contas e tudo mais. No caso dos espaços culturais, a própria lei prevê que tem que ter uma prestação de contas, né? Então, o espaço cultural ele vai receber lá de 3 a 10 mil por mês, e aí cada município vai determinar o tanto de meses que ele vai receber, e ele vai ter que prestar conta. Então, ele vai pegar lá as contas atrasadas desde março, que o espaço está fechado, e vai ter que prestar conta que ele utilizou o recurso para custear essas despesas de manutenção e das atividades do espaço. E, além disso, a lei prevê também, no caso dos espaços, que eles têm que se comprometer com uma contrapartida, que seria uma apresentação, de preferência em uma escola da cidade, depois que tudo voltar ao normal, depois que tiver a vacina e as aulas voltarem presenciais e a gente vencer essa fase de isolamento. Então, os espaços eles terão que assumir esse compromisso de fazer essa contrapartida, que seria uma apresentação artística em uma escola, por exemplo. Daniel, no caso dos editais de prêmio, que você falou aí que aparentemente serão mais simples do acesso, então eu penso na galera mais como eu, do pessoal que tem banda, que está parado, que não está tocando, porque de fato não pode, né? No caso, a aglomeração não pode ter e tudo mais. E sabemos, não temos previsão de quando vai voltar para ter um show dos moldes antigos. Esses editais de prêmio serão feitos pelas prefeituras ou pelo governo do estado? Então, vai acontecer editais tanto da prefeitura quanto também do estado, tá? Entendi. E aí você pode se inscrever, um exemplo, você e o pessoal da sua banda. Vocês podem receber a renda emergencial do inciso 1, dos R$600, quem tiver direito, tá? Porque é um recurso que é para a própria subsistência do trabalhador da cultura, é para ele pagar as contas dele, pagar o alimento, pagar a conta de luz, a conta de água, né? E ele pode também, nada impede que ele participe dos outros incisos também, né? E você, no caso, você vai poder participar de um edital da prefeitura, e se não tiver nenhum impedimento, nenhuma cláusula de impedimento no edital do estado, você pode participar dos dois. Então, de repente, tem um edital lá de apresentação artística pela internet, que a prefeitura vai lançar, você vai lá, vai se inscrever, se você for selecionado, você vai fazer a sua apresentação e vai receber o prêmio, e você pode também participar de um outro edital diferente, do governo do estado, nada impede, você pode participar dos dois. Entendido. Você e qualquer sim, grupo, sim. Qualquer banda, né, qualquer trabalhadora da cultura. Tá? Eu queria salientar, eu acho esse papo muito importante, porque de uns anos para cá foi muito assim, mal falado, mal compreendido e mal visto toda a verba destinada para ações culturais, né, para fomentar a arte, fomentar a cultura, foi tratado de forma pejorativa, né, de gente que não entende os mecanismos e que talvez ache que é desperdício ou associa qualquer ato ilícito, quando na verdade não, né? São verbas que existem especificamente para esses fins, né? E quando bem aplicadas para esses fins, elas trazem excelentes resultados para a comunidade, como você disse mesmo no começo da sua fala, né? O quanto que emprega, né, a área cultural hoje, né, no caso no Brasil, e é legal a gente desmistificar, né, essa ideia
de que é gasto, não, é investimento e é importante, né? Tanto para questões econômicas quanto para a questão do entretenimento, do lazer, né, da fomentação de conhecimento. Importantíssimo, né? E esses números estão sendo destacados agora, né, durante esse período de pandemia, e está realmente fazendo muita gente refletir sobre a importância do setor para o PIB, né, para a economia do país. E a gente está, né, Chico, você sabe melhor do que eu, nesse momento aí de ambiente de ódio, de negação, de criminalização da área da cultura, né, que a gente viveu aí na última eleição, todo esse discurso de ódio. Espero que a gente consiga vencer tudo isso em breve, né? Sim. E eu acho que você pode até comentar melhor, a tua formação permite que você comente melhor do que eu sobre isso. A gente vive um momento absurdamente nebuloso, polarizado, e como você disse, uma galera negacionista tem tomado frente, tem ganhado voz, né? É gente que deixa claro que não gosta do conhecimento, não gosta da ciência, não gosta das artes, né? E isso é muito complicado, é muito perigoso, né? Complicadíssimo. Sérgio? Então, por exemplo, a gente vê que aqui na região, já se cuida muito bem disso, a expressão de arte cultural. Opa, o Sérgio caiu. O Sérgio caiu. Legal também, eu sempre falo muito isso em sala de aula, porque a gente trabalha com a definição de cultura. Cultura é um conceito antropológico bastante amplo, é produção humana, todo ser humano faz a cultura, né? Eu voltei. E, assim, para tirar esses preconceitos, sabe? A cultura não é só erudição, cultura não é só música clássica, funk é cultura, pop é cultura, música gospel é cultura, né? Qualquer expressão artística é, de fato, cultura e tem seu valor. E essa é uma conquista dos últimos anos, inclusive, né? Porque muito se falava que, por exemplo, até antes dos governos do PT, cultura era considerado assim, aquele conceito de belas artes, né? Sim, cultura era sinônimo de erudição, quando na real não é isso, né, que é cultura. Pois é, você tem muita coisa acontecendo aí na periferia, o hip hop, enfim, muita coisa, né, acontecendo em vários lugares e que a gente tem que fazer, por isso que eu destaquei a importância da live e parabenizei o Sarge, porque a gente tem que fazer essas informações chegarem na periferia, chegarem a todo mundo, sim, todos os setores, né, da diversidade cultural do município, no caso em Jaboticabal, mas de todos os municípios do Brasil, e para que todos saibam dos direitos que têm e busquem, que participem dos editais, que participem se precisarem, que pleiteiem a renda emergencial, né, para os espaços culturais que estão aí fechados, que peçam lá, solicitem o seu subsídio mensal, né? Eu tenho uma militância aqui, Chico e Sarge, em Ribeirão Preto. Vocês sabem, eu sou de Monte Alto, mas estou morando em Ribeirão Preto há 5 anos e meio. E tenho uma militância aqui no Cineclube Cauim, que é um cinema de rua aqui, um cineclube no centro da cidade, que a gente faz exibições de graça, né, para toda a população, para as escolas, né, do município. A gente tem vários projetos, como o Ribeirão Vai ao Cinema, que a gente chega a ter aqui no Ribeirão Vai ao Cinema, que traz toda a rede municipal de ensino, chega a ter 3.000 pessoas por dia no cinema. É uma sala de cinema moda antiga, de 900 lugares. E é uma entidade, uma ONG, né, o Cineclube Cauim, que existe desde 1979, conduzido aí pelo meu amigo Fernando Cachaça, e que teve também como um dos fundadores o Magrão, o Dr. Sócrates, né, e que era um dos linhas de frente aí do Cineclube Cauim. Inclusive eu mudei para Ribeirão a pedido do Cachaça, que ele falou, pô, tá morrendo todo mundo, os caras bebem muito, e você tem que mudar para cá para me ajudar. Conheço bem o peso dessa turma aí, do Magrão, inclusive.
Eu acho que eu estou bebendo mais que ele agora, hoje em dia, inclusive. Mas você está com ele no pingo aí. Mas o que eu ia falar, o Cineclube Cauim, ele tem um custo de aluguel de 32 mil por mês, o espaço, entendeu? E a gente está fechado desde março. Então, e a gente estava assim, no melhor momento, a gente estava com parceria com o Sesc, a gente fez a exibição do Bacurau, deu mais de 900 pessoas. A gente fez em um dia a exibição do filme, e no outro dia o debate com os diretores. E deu mais de 900 pessoas no primeiro dia, mais de 900 no segundo. E logo aconteceu a pandemia e o isolamento, e a gente teve que fechar. Então, esse recurso de 3 a 10 mil vai dar uma ajuda, né, para a gente conseguir pagar o salário do pessoal que a gente não demitiu, né, que está lá firme e forte, lá, ainda vinculado ao Cauim, mesmo ele estando fechado. Então, com certeza vai ajudar, e assim outros espaços importantes também que a gente tem em todo o município, né? Não só espaço, Daniel, mas quando a gente fala da proteção da arte, né? Da arte brasileira, nós temos o folclore, né? O Saci Pererê, o Boi-Bumbá, o cowboy, né? O peão, nós temos o samba, e essa expressão cultural, hoje, ela está totalmente desprotegida. E quando a gente vê ações como a sua, do consórcio intermunicipal, que ajuda os municípios, não é ajudar individualmente lá, mas ajuda realmente o município, independentemente da linha de pensamento do prefeito, da atuação do município, desde que o município queira. Vocês estão prontos e aptos, e com grande bagagem, conhecimento técnico, cultural, para tudo isso. Então, é sempre bem-vindo, né, todo esse conhecimento, todas essas explicações. Acho que a gente poderia entrar um pouquinho na questão de projetos a curto prazo, que, por exemplo, eu vejo assim como tem a banda Morro de Jabuticabal, entre outros artistas da música ou expressões culturais, como, por exemplo, a catira, o catireiro, né, tão ausente hoje em dia na vida das pessoas, né, e desde a expressão cultural também, dentro das igrejas evangélicas, porque às vezes as pessoas confundem, né, assim, olha, eu faço uma cultura, tá? Mas tudo é uma expressão cultural, tudo envolve artista, envolve dedicação, envolve a utilização de instrumentos. Então, vamos imaginar o seguinte: a pessoa compra lá um instrumento de corda para fazer sua catira, a pessoa compra o mesmo instrumento de corda para fazer seu canto evangélico. Esse setor está parado. E é isso que a gente está preocupado nesse momento. Por isso que o nome fala assim, uma questão emergencial. Se pudesse completar mais alguma informação, porque assim, é tanta informação que a gente até fica pensando, poxa, tem mais, o nível de conhecimento não me permite fazer alguma nova pergunta. O pessoal tem... Vejo que tem muita gente assistindo, mas o pessoal fica meio em silêncio, né? Tentando dimensionar tudo isso. Então, dentro do inciso 3, do artigo 2º da lei, tem lá previsto a possibilidade dos municípios fazerem aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural. Até assim, teve alguns questionamentos. Eu falei agora há pouco que a prefeitura não pode comprar um carro para o Departamento de Cultura, embora se o departamento estiver precisando de um carro e a prefeitura comprar um carro, logicamente vai ajudar a cultura, as políticas públicas de cultura do município, consequentemente. Mas a ideia da lei Aldir Blanc, o espírito da lei, é fazer com que o dinheiro chegue na ponta, tudo chegue na ponta. Então, se a prefeitura comprar um carro, o dinheiro vai chegar lá para a concessionária, lá para Chevrolet, para Volkswagen, sei lá. Não vai chegar na ponta. Mas a prefeitura pode adquirir ativos culturais, o chamado ativos culturais. Então, o que é isso? São os instrumentos culturais,
a prefeitura pode lançar um edital para comprar artesanato do pessoal da cidade. Vamos supor que tenha uma feira de artesanato no município e que os artistas se prejudicaram por conta do isolamento, que não realizaram a feira. A prefeitura pode adquirir esses ativos culturais, lançar um edital para esses ativos, obras de arte, tudo isso. Embora essa... A festa do Quitute aqui, totalmente, os artistas que dependiam da festa do Quitute, que aconteceu... não aconteceu esse ano. Então, esse pessoal que dependia dessa renda anual da festa do Quitute, que entrava lá no seu projeto, seu espaço, para fazer venda dos seus guardanapos, o artesão, né, o pintor lá, que fazia seu quadro. Eu lembro muito bem, para você ter uma ideia, Daniel, às vezes a gente pensa que o problema é longe. Tem um cidadão, um amigo, artista, tem quadro de renome internacional, que está com a sua atividade cultural totalmente parada. Ele fala assim, eu preciso mudar de Jabuticabal, eu não sei mais o que eu faço. Eu falo assim, eu acho que se você sair por aí, você vai encontrar o mesmo problema, está tudo parado. Então, são essas pessoas que estão em desespero, estão à margem da rua, da sarjeta. Teve uma notícia que eu li ontem, inclusive, por exemplo, o pessoal da música, né? O Chico, inclusive, faz parte. Não sei se o Chico viu essa notícia. Foi publicada num site, acho que é uma revista digital, chama Guitar Load. Acho que essa é a pronúncia. Que eles publicaram uma notícia de uma pesquisa realizada no Reino Unido que revelou que 64% dos músicos britânicos querem abandonar a profissão após a pandemia. E aí essa matéria fala que o estudo certamente valerá para outros países também. Então vai ter muita gente muita gente está pensando em abandonar a profissão da área da cultura por conta dessa crise toda, né, do setor da cultura. Isso é lamentável e revela ainda mais a importância de que a gente faça com que essas ações cheguem na ponta para esse pessoal que está precisando. A gente teve notícia de grandes músicos que precisaram vender o seu instrumento musical para comer, né? Então, é importantíssimo aí que a gente faça esse dinheiro chegar para quem precisa, né, Sérgio? Exatamente. Nós podemos ver, por exemplo, através do ProUni, muitas pessoas viram na questão cultural, na formação superior, eu não me lembro agora o nome da formação. Meu filho, por exemplo, ficou muito encantado. Falou assim, ele é formado em engenheiro hoje, e ele falou assim, não, eu quero me formar nessa área. Eu falei assim para ele, mas você tem mais habilidade, vai para engenheiro, depois de formar de engenheiro, você volta, então, nessa questão da cultura. E ele hoje, com o diploma de engenheiro, ele falou assim, eu vou inventar e vou para a área de cultura. Então, eu imagino esse pessoal que tem esse projeto da questão de cultura, de captação de recursos, né, e no caso, ele conseguiria isso pelo ProUni, por exemplo, quantas pessoas se formaram e hoje... Que pena, ele caiu de novo. Caiu novamente. Ele está com bastante problema com a conexão. Está voltando. Voltou. Voltamos. Então, por aí, a gente dimensiona a gravidade desse pessoal desse setor. E 3 bilhões, parece muito dinheiro, né? Quando você distribui esse dinheiro para a população, principalmente para a população que está à margem da necessidade extrema, né? Nós vimos aí, do fundo dos bancos, foi liberado os bancos, né? Eu esperava que ia ser um juro de 4,5% ao ano. Não foi bem aí. 3 trilhões, 200, quer dizer, muito mais dinheiro no fundo dos banqueiros do que no fundo da arte e da cultura, que resolve efetivamente o problema, né, de uma população que está passando por muita necessidade. Então, a gente vê que
a gente caminha, mas caminha muito pouco. Né? A gente vê que, para a área de cultura, em relação ao benefício dos banqueiros, a cultura tem 1% de benefício. Poxa, só para a gente dimensionar as prioridades do país. Correto, Daniel? Correto. E teve a notícia agora também, Sarge e Chico, não sei se vocês viram, um alerta aí emitido, saiu no Farofafá da Carta Capital, a notícia e um alerta que o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, ele fez de que o Bolsonaro vai cortar 80% da verba da cultura para 2021. Então, essa é a notícia que nós tivemos na última semana, inclusive. Hoje o setor tem aí cerca de 11,6 bilhões, né, em 2020, e para o ano que vem vai ter apenas 2,5 bi. Então a gente está perdendo de 11,6 para 2,5 bilhões o recurso para a cultura no Brasil, né, para o governo federal. E ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, para a defesa do país tem mais orçamento do que para a educação. Nós precisamos realmente, como o Chico falou muito bem, que é da área de estudos, do conhecimento científico do Chico, nós precisamos entender o que está acontecendo com a população brasileira, que não está conseguindo enxergar a prioridade de valores, de onde realmente tem que ser aplicado os recursos. A gente vê que a população está calada. Mais recursos para a defesa do país, como se a gente estivesse em guerra, não sei com quem, talvez para o imaginário, né? Mais do que a educação, mais orçamento público para a educação. Pessoal, a gente pode aqui conversar durante mais 1 hora, pelo menos, e a gente vai continuar assim, de boca aberta, de tanta informação que o Daniel nos trouxe, né? Sérgio Gentil, Chico, da banda Mova. Mas, Daniel, eu gostaria que o Chico fizesse as considerações finais. Nós estamos com 57 minutos. Para mim, só faz 10 minutos. Só faz 10 minutos. Eu nem tempo de eu falar da galera dos meus filhos que estão acompanhando, do Igor, da Natália, a Luísa agora, né? Está lá com a Angélica, tá toda de boca aberta aqui, que todo o pessoal veio assim, de cabeça baixa. Vou mostrar para vocês. Tem um celular aqui, ó. A gente vai acompanhando também, tá? Então, a gente vai fazendo tudo isso. Talvez é por isso que a internet carregou um pouquinho. A gente também fica curioso, né? Para saber o que está rolando. As minhas irmãs, a minha tia Roseli, o Falco, o Caio mandou um agradecimento aí, Daniel, pelo nível de informações. A Cláudia estava felicíssima por tudo isso que você nos trouxe, né? Certamente colherá frutos dessas informações todas que você nos trouxe. Vamos lá, Chico. Enquanto isso, vamos lá. Para encerrar, quero agradecer a oportunidade. Essa conversa é muito, muito importante. Daniel, muito obrigado. Foi esclarecedor para alguém que se enquadra aí, que pode requerer alguma das situações da lei. Foi muito, muito importante, de fato. Deu para entender bem os caminhos, o que a gente pode pleitear, o que cada um pode pleitear, de quem cobrar, o que é do município, o que é do Estado. Então, acho que o papo valeu muito. Eu quero salientar também que a gente ficou claro na pandemia o quanto que a arte é importante, né? Ninguém ficou sem arte na pandemia. Todo mundo viu música, todo mundo viu live, todo mundo assistiu filme, viu série. Então, eu acho que ficou evidente. Por mais que a pandemia trouxe a crise, né, para os profissionais da área artística, eu acho que a população percebeu que não fica sem, né? Não dá para viver sem ter contato com a arte, tá? Daniel, faça as suas considerações. Legal. Foi um prazer estar aqui com vocês, Chico, Sarge, todo mundo aí que está acompanhando a gente. Quero me colocar à disposição, tá, de todos.
de todos os artistas, os fazedores de cultura de Jaboticabal. Eu me coloco à disposição para colaborar, viu, Sarge? Quem te procurar aí, você pode passar meu contato, a gente está junto nessa. Eu acho que essa é uma ação solidária, né, para a gente fazer mesmo que essas informações cheguem a quem precisa, e eu estou à disposição, adorei o convite, parabéns por tratar desse tema na sua live, por você carregar aí já na sua pré-candidatura esse tema da cultura, e eu, como militante da cultura, eu quero te agradecer muito por isso e desejar muita sorte para você, né? Eu disse que iria aí entregar panfleto durante as eleições para você, não sei se vai ser possível. Talvez nem panfleto vai poder entregar. Pois é. Tem uma dúvida em relação a isso. Mas a gente está junto aí e quero te desejar boa sorte para todos os companheiros aí. Obrigado, pessoal. Olha, quero dizer aqui quem acompanhou nós aqui. A Rosana Matardi, a Roseli Pessoa, a Manuela Barbosa, Roseli, Carlos Eduardo de Paula, Angélica, a Nilce Nil mandou comentários e like aqui, e entre outras coisas, entre outras pessoas aqui que fica difícil nominar todo mundo, vi que o Bacari também deixou o comentário, e não vai aparecendo para nós aqui, porque a gente ainda não domina essa arte da live ao vivo, todos os recursos disponíveis. É um programa que a gente usou pela primeira vez aqui, acho que fomos bem, né? E assim, a gente se encerra aí com um pouco mais de 1 hora de bate-papo. Ainda insisto que para mim foram apenas 10 minutos, né? Ainda estou na apresentação, mas de antemão quero agradecer a todos os meus familiares que me motivaram, meus filhos, a Angélica, a Luiz, né? Agradecer o apoio que a Rebeca me deu aqui, montar um mini estúdio para que a gente pudesse fazer de forma tranquila, algumas observações e tudo mais. Tá bom, pessoal? Boa tarde para todos vocês. Tá joia, abraço. Agora eu estou sozinho. Agora nós precisamos encerrar. A próxima live